Fala, gente, beleza? Videozinho novo para vocês, mais um vídeo da série Treinamento Intensivo com o Kevin. Nesse vídeo quero mostrar para vocês como foi o nosso primeiro encontro com os donos, né? Todo cachorro que passa por um processo de treinamento intensivo aqui no Bang, ele fica 15 dias trabalhando com a gente sem ter encontro com os donos para que a gente possa fazer o primeiro encontro, tá? A gente trabalha dessa forma porque a primeira semana normalmente para o cachorro é um pouco mais difícil, ele tá mais tenso muitas vezes, existe o tempo de adaptação de cada cachorro, tem cachorro que se adapta super rápido, em 2 dias, 3 dias, tem cachorro que demora um pouquinho mais, então não adianta a gente fazer um encontro com os donos logo na primeira semana, justamente porque não houve tempo suficiente do cachorro se adaptar e a gente introduzir todos os tipos de treino e equipamentos programados, né, para o treinamento em si do cachorro. Então a gente sempre faz isso após 15 dias e como o Kevin já está aqui 15 dias, houve esse primeiro encontro com os donos. No começo do nosso encontro, a gente sempre conversa bastante, faz uma análise do comportamento do Kevin, o que a gente percebeu nesses primeiros dias, né? Porque não necessariamente o comportamento que o cachorro apresenta na casa dele é definitivo, é o que a gente julga ser exatamente quem o cachorro é, tá? Então, esse é um dos motivos que a gente tira o cachorro do ambiente no qual ele vive para trabalhar de uma forma mais intensa aqui no nosso espaço, para a gente de fato conhecer o cachorro, trabalhar em cima das questões e passar para os donos exatamente quem é o cachorro. Muitas vezes os donos acham que o cachorro é agressivo, o cachorro é muito reativo e quando a gente trabalha o cachorro a gente entende o porquê ele tem esse comportamento, tá? E aí isso é fundamental para que justamente a gente possa traçar um plano de ação para que o cachorro mostre a sua melhor versão e automaticamente os donos também entendam qual que é o cachorro que eles têm na mão e como agir nesse formato. Tá? Então, sempre no nosso encontro a gente começa por essa conversa, tá? Foi bastante importante, a gente passou tudo aquilo que a gente observou do Kevin, quais são as principais questões, qual ponto a gente está, aonde a gente vai seguir e por aí vai. Então essa conversa é bem importante, toda a parte do nosso treinamento intensivo, os donos estão envolvidos, a gente tem grupo no WhatsApp, a gente faz esses vídeos no YouTube para que os donos possam assistir e acompanhar, para que a gente obviamente ganhe tempo nesses encontros e não precise ficar explicando tudo aquilo que foi trabalhado, porque tem conteúdo, tem vídeo e eles conseguiram acompanhar, tá? Feito tudo isso, a gente já começa com a parte mais ativa da coisa, que é envolver os donos nesse processo do treino em si. Então, nessa parte do vídeo, a gente já está indo na parte mais prática, tá? Então, eu estou explicando para os donos sobre postura, sobre a forma de se comunicar. Você pode ver que eles estão um pouco afastados ainda de mim, porque, obviamente, o Kevin está mais ansioso, o cachorro está diante dos donos, então todo cachorro tende a querer voltar para aquilo que é mais confortável, mas não necessariamente o que é confortável é o que a gente espera de melhor do cachorro, tá? Então a gente trabalhou bastante com o Kevin, então nessa parte do vídeo eu estou passando para os donos exatamente como se comportar diante dele, como eles devem agir caso o Kevin pule neles, qual que é a ideia do nosso treinamento, onde a gente quer chegar com essa parte do treino, tá? Então toda a primeiro momento, primeiro encontro, na parte prática, a gente trabalha bastante a conexão com os donos, que é o quê? Caminhar com o cachorro, ter um controle, sim, vai existir ansiedade, mas a gente precisa mostrar para o Kevin que aquela postura no qual ele está acostumado não vai ser mais aceita. E o fato de não ser aceita não se diz, gente, somente de correção, punição, essas coisas. Se diz muito sobre a forma com que a gente começa a guiar esse relacionamento. Então, até o dia que o Kevin veio aqui, eles tinham uma forma de se relacionar com o Kevin. A partir desse encontro, a gente vai criar uma nova forma, tá? E isso é muito importante. Então, agora no vídeo, vocês podem ver o dono dele começando a fazer o mesmo trabalho. O Kevin está um pouco mais agitado, você pode ver que ele está buscando informação da dona, está mais ansioso, isso é nítido, ele está um pouco perdidinho, mas tudo isso faz parte do processo. Ele teve todos esses comportamentos com a gente também. Então, a ideia desse exercício é justamente ir baixando o nível de ansiedade do cachorro, para que a gente consiga direcionar para o treino, para que de fato a gente consiga ter conexão. Então pode ver que apesar dele estar com dona, ele busca bastante a dona e a gente vai passando toda a introdução. Feito toda essa parte mais ansiosa, o cachorro começa a ficar mais equilibrado. Olha como agora ele está muito mais bonitinho, muito mais centrado, o rabo não está abanando todo ansioso, está justamente caminhando do jeito que a gente espera. Então justamente isso que a gente quer do Kevin e que os donos também consigam praticar toda essa atividade. Então, assim que passou a guia para a dona, você pode ver que o Kevin tende a pular. Ela foi orientada o que fazer, então você viu que ela pediu senta e automaticamente já começou o trabalho. Pode ver que ele está um pouco mais ansioso, ainda pula, mas como ela tem informação do que fazer,
o Kevin vê que não funciona esse tipo de relacionamento que ele está buscando com ela. Então, ela está direcionando exatamente o que ela quer e o que ela espera do Kevin. Automaticamente começa a ficar mais fácil, tanto para o Kevin entender o que precisa ser feito e para os donos terem total controle, tá? Então, no caso, a dona comentou com a gente que ela nunca caminhou com o Kevin, porque sempre foi muito mais difícil, o Kevin é mais ansioso, e aí, obviamente, trabalhando com a mão na massa, ela viu o quanto é gostoso, quanto dá para ser prazeroso caminhar, desde que seja de uma forma correta, tá? A gente gosta que o cachorro caminhe sempre ao nosso lado, do joelho para trás, porque fica mais fácil da gente ter controle do cachorro e trazer a segurança que ele tanto necessita, caso alguma coisa aconteça. Um cachorro vir solto, uma pessoa tentar passar a mão. Então, coisas que tiram o Kevin do eixo, né? Coisas que são gatilhos para que o Kevin reaja de uma forma mais insegura e muitas vezes agredindo, tá? Não houve episódio de agressão no histórico dele, mas a gente sabe a potência de agressão que um cachorro inseguro pode ter quando ele não é muito bem direcionado, tá? Então, nessa parte também do treino, a gente está fazendo o quê? Está mostrando como que funciona o equipamento. No caso, o Kevin está utilizando a prong e o colar. Nessa parte do treino, a dona utiliza apenas a guia e o proprietário vai acabar utilizando o colar, para justamente entender quais são os motivos de acionar o colar, quais são os momentos de acionar o colar, para que eles não façam apenas o que a gente pede, e sim eles entendem o que precisa ser feito para extrair o melhor do Kevin na caminhada, tá? Isso é apenas uma parte do trabalho, tá, gente? A gente começa pela caminhada, mas obviamente que ao longo do processo a gente vai entrando em outras questões, tanto dentro de casa quanto na rua, enfim, isso é apenas o começo. Pode ver que a gente utiliza um ambiente mais tranquilo, que é aqui na frente da nossa casa, onde passa muito pouca pessoa, às vezes passa um carro ou outro, mas é algo muito mais tranquilo, porque não adianta querer ir no meio do furacão com um cachorro que está num processo de aprendizado, tá? Nessa parte a gente já começou a trabalhar com a dona tanto com a guia quanto com o colar eletrônico, eles entenderam super bem, viram o quanto é benéfico todos esses equipamentos no processo, tá? O quanto facilita para as duas. A gente não pode pensar apenas no cachorro, a gente tem que sempre pensar nos donos também, que é eles que vão cuidar do cachorro, são eles que vão manter a rotina do cachorro, então eles precisam ter habilidade e equipamentos para ter sucesso. Tá? Feito toda essa parte, a gente volta para dentro do Bang. Você pode ver que agora, dentro dessa conversa, o Kevin já está. Foi importante ele estar junto, porque a gente viu o quanto ele fica ansioso, quanto é difícil para ele estar no mesmo ambiente que os donos, só que parado. Então, durante a movimentação, ele chega a um equilíbrio. Quando ele está diante deles parado, ele tem mais dificuldade, o que também é normal. É muito mais difícil para os cães lidarem com questões que geram ansiedade, geram gatilho de resposta negativa quando eles estão parados. Mas a gente precisa trabalhar. E trabalhar é exatamente isso, é colocar o cachorro em algumas situações, tá? Então é uma situação super simples, no qual a gente estava sentado, o Kevin foi direcionado para o place e começou a vocalizar bastante. Tudo normal. O Kevin é um cachorro que vocaliza. E aí a gente começou a trabalhar justamente como evitar que o Kevin fica mais ansioso no place. Não adianta colocar o cachorro no place se ele ficar tentando sair, se ele ficar ansioso. A gente precisa usar o place ao nosso favor e ter mais controle da mente do cachorro, tá? Então aí eu estou mostrando para eles como fazer para que o Kevin pare de vocalizar e mantenha o comando deita, tá? Então foi super legal o encontro, valeu super a pena. A gente ainda tem bastante encontros a fazer, tem bastante dia para trabalhar o Kevin, mas a gente gostou bastante desse primeiro encontro com os donos, porque a gente sabia que ia ser difícil, tanto para o cachorro quanto para os donos. É difícil ficar longe dos cães, é um processo onde o cachorro passa por treinamento, mas os donos também estão sendo trabalhados, porque existe uma dependência tanto do cachorro do dono como dos donos do cachorro, o que é normal, tá? Mas a gente vai trabalhando, vai caminhando, então com muita conversa, entendendo quem são os donos. O Kevin é único, essa família é única, então não existe receita de bolo para trabalhar cachorro. Claro que muitos exercícios, muitos equipamentos são os mesmos, mas é observando o indivíduo, observando as pessoas envolvidas que a gente consegue de fato trabalhar em cima dessas questões e trazer o resultado para cada família. Certo, gente? É isso que eu queria mostrar para vocês, o primeiro trabalho com os donos. A gente ainda vai trabalhar bastante com o Kevin, vai registrar o máximo que puder para manter vocês que estão acompanhando o processo informados, tá bom? Se você tem um cachorro difícil, está precisando de ajuda, entre em contato com o Bank, a gente pode te ajudar também com o processo de treinamento intensivo, tá? Vale super a pena, é super efetivo e a gente está sempre junto com vocês para que vocês possam ter sucesso e seguir a vida de vocês felizes para sempre, beleza? É isso, se você está gostando dos vídeos, deixa um comentário aqui. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade também de deixar um comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. E se por acaso você não é inscrito no canal, se inscreva também, que aí você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo sempre que a gente posta. Certo? É isso, gente. Bora!